Bom, pessoal, então vamos tentar só gerar uma certa estrutura para que a situação fique mais clara. No caso do plano de aula especificamente voltado para a questão de educação. Você é o professor, você tem uma temática que você precisa ensinar. Essa temática a gente vai considerar como sendo a temática mais ampla. Nós já entendemos que o objetivo é uma construção, é um sistema artificial, não é um sistema natural. Ele é um sistema que tem a ver com os homens. Um pássaro não sabe que um dos objetivos dele é voar. Um tigre não sabe que um dos objetivos dele é se reproduzir e, vamos dizer assim, sobreviver na floresta. Mas o homem sabe. O homem não. O homem, se ele quiser voar, ele vai ter como objetivo construir alguma coisa que permita ele a voar. O homem sabe que se ele precisa comer, ele precisa ter o objetivo de plantar, ou então ele vai construir o objetivo de cozinhar comida e coisas desse tipo. Então vamos admitir que o objetivo é eminentemente uma coisa humana e artificial, não é natural. Ele tem que pensar em como vai chegar naquilo lá. Ele vai ter que ter procedimentos para chegar naquele lugar, certo? Então vamos lá. A importância de você traçar um objetivo dentro de um plano de aula é para que você consiga efetivamente perceber se os teus alunos eles estão conseguindo chegar a um ponto que você considerou importante para que aqueles conhecimentos que você teria a obrigação de trabalhar com eles, essas obrigações que você se impôs ou que o sistema te impôs, foram atingidos. Então, muito bem, você traçou objetivo. Esse objetivo ele pode ser um objetivo de uma aula, de 2 aulas, de 3 aulas, de um semestre, de um ano, ou objetivo de vários anos de estudo. Então, no caso do plano de aula, nós vamos estar fazendo objetivos que deveriam ser atingidos naquela aula, que pode ser composta de 2 períodos de 50 minutos ou até mais. Muito bem. Uma vez traçado esses objetivos, uma vez definidos esses objetivos, você vai criar uma docência, vai criar uma didática, vai criar uma metodologia que permita, ou que você acha que vai permitir, que os seus alunos cheguem naquele objetivo. Essa metodologia, ela vai ser mais aberta ou mais fechada. Na medida em que você conseguir ir caminhando em direção ao seu objetivo de aula, você vai perceber, através das indicações de metas que vão sendo construídas naqueles 50, 100 minutos, que os alunos estão indo com você em direção daquele objetivo. Então, até aí, tá tranquilo. O objetivo é importante, por isso, se você vai para dentro de uma sala de aula sem ter esse objetivo traçado, você não vai ter como fazer uma avaliação nos moldes que nós conhecemos agora, nesse momento, para saber se você atingiu aquele lugar, ok? Então vamos admitir que o objetivo tem esse nível de importância, uma possibilidade de você e principalmente de seus alunos saberem que, baseado naquilo que você propôs como docente, como coordenador da aula, como principal orquestrador da aula, como mediador, traçou como sendo um objetivo. E agora, para onde nós vamos? Bom, quando a gente fala de objetivo, é importante apenas para fins didáticos, certo? Porque as coisas são todas juntas e misturadas mesmo. Definir os diferentes domínios que a gente pode trabalhar. E nós temos aí o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Então, quando a gente fala do domínio cognitivo, a gente está falando nada mais, nada menos do que a razão, a inteligência, a memória, né? As coisas da lógica. Quando a gente fala do domínio afetivo, então a gente está falando a valores, atitudes, né? Interesses. E quando a gente fala do domínio psicomotor, a gente está falando de habilidades operativas ou habilidades motoras para manipular materiais, objetos, instrumentos, máquinas. Muitas vezes, quando a gente está em sala de aula, a gente se preocupa mais com o domínio cognitivo. Então é importante a gente olhar para os outros domínios também, porque às vezes a gente está, de repente, numa aula de matemática, fazendo construções geométricas em cartolina ou papel madeira, qualquer coisa do tipo, e querendo ou não, a gente tem como objetivo também o desenvolvimento aí de uma habilidade motora, né? Que a gente precisaria, de repente, estar contemplando nos objetivos que a gente traça. No nível mais alto, professor, até a gente está lembrando agora aqui de colegas nossos, né, que trabalham, de repente, como professores, dentro da área de sistemas e mídias digitais, e que estão fazendo instrumentos, estão fazendo aparelhos, né, artefatos tecnológicos, para possibilitar que determinadas formações dentro da medicina, como a videolaparoscopia, se eu não estiver enganado, elas possam ser exercitadas através de equipamentos e de artefatos. Ora, isso vai fazer com que ele vá trabalhar
essa coisa da habilidade psicomotora, né? Quer dizer, não é o objetivo principal da tarefa desse professor, mas ele vai estar desenvolvendo a psicomotricidade dos médicos, na medida em que o médico vai estar praticando aquilo. E assim é na engenharia, na arquitetura, quando um arquiteto faz, por exemplo, uma maquete de uma construção que ele queira executar, um desenho, não é? Existem outras habilidades, como a professora está colocando. E muitas vezes a gente se esquece também das questões vinculadas ao domínio afetivo, porque numa aula de matemática, por exemplo, dependendo da situação, é muito importante que o aluno desenvolva a persistência na resolução de problemas. E às vezes a gente pode colocar para esses alunos problemas mais difíceis deles resolverem, justamente para que eles tenham essa habilidade, pelo menos contemplada no objetivo em prol do desenvolvimento dela, né? Então isso é importante também para a gente não ficar fixado apenas no domínio cognitivo, mas para a gente lembrar que o ser humano ele tem outros elementos também que precisam ser desenvolvidos e que as aulas também se prestam para isso, né? Não apenas para trabalhar com conhecimento vinculado a essa questão, né, mais racional, né? Então olha que legal, né? Quer dizer, o professor chega na sala de aula com seu plano. Esse plano não é uma coisa que tenha que ser refeita todo semestre. Alguns refazem. Eu gosto de refazer, eu sei que a professora Luciana também gosta, mas tem outras áreas de conhecimento que elas são um pouco mais fixas, vamos dizer assim. Então o plano que você tem lá de aula, de repente você vai mexer, você pode mexer na metodologia, você pode mexer em outras partes do plano que não exatamente no objetivo. Mas é diferente quando você chega numa sala de aula sabendo, que entende que você tem um objetivo cognitivo lá traçado, mas que você vai estar, vamos dizer assim, na medida que estiver fazendo esta caminhada para chegar no objetivo, você vai perceber que vão existir possibilidades de domínios afetivos serem mexidos e que vão haver possibilidades de domínios, vamos dizer assim, motores sendo mexidos. Quer dizer, não é só o cognitivo, né? Ainda que o seu objetivo pode estar sendo traçado especificamente em cima de um objetivo cognitivo. É isso. E para que a gente possa falar um pouquinho dos tipos de objetivos que são utilizados, a gente usa a taxonomia de Bloom, que é muito conhecida e já vem aí de algum tempo. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo podcast.